A atuação da Rússia no Oriente Médio mostra o Gog e Magog. Eu quero focalizar isso que está acontecendo. Na Ucrânia, uma guerra que está chegando a uma situação de empate, digamos assim. E praticamente o mundo está cansado daquela guerra, a Ucrânia está cansada, a Rússia não quer continuar aquela guerra porque tem outros interesses. E então o homem grande lá da Rússia nas guerras, depois do presidente Putin, que é o Sergei Shoigu, esse homem foi ao Irã para conversar lá no Irã sobre os assuntos de aliança entre a Rússia e o Irã. Vamos analisar isso e procurar entender. O mundo está um pouco apavorado com os analistas dizendo que pode haver um esquenta-esquenta ali no Oriente Médio. Se o Hezbollah entrar de vez na guerra contra Israel, aquilo pode se ampliar e gerar uma guerra de grandes proporções. O mundo não conhece a Bíblia. O mundo não crê na profecia da Bíblia, mas nós que cremos temos que entender. Há pessoas apavoradas, mas a Terceira Guerra Mundial vai começar. Claro que vai haver a Terceira Guerra Mundial, mas segundo a Bíblia, é o Gog e Magog, a Rússia invadindo Israel. Isso vai acontecer com o Irã e a Turquia. Mas a gente tem que estar atento. E 7 anos depois, a China entra para o Armagedon para encerrar a grande tribulação. Antes disso, a igreja já terá sido arrebatada. Vamos entender isto. Tudo caminhando direitinho para o cumprimento das profecias bíblicas. Ali na Ucrânia, porque a Rússia está numa guerra terrível e investindo tudo, e os Estados Unidos estão se cansando, apoiaram a Ucrânia para fazer uma guerra, mas estão vendo que não dá, porque a Rússia está com tudo em cima da Ucrânia. A Rússia não quer a Ucrânia toda, a Rússia quer um pedaço que já conquistou, a faixa que interessa a eles, para unir o território da Rússia até a Península da Crimeia. Por que a Península da Crimeia é importante para a Rússia? Porque é o local mais próximo de Israel e fica a 1.500 quilômetros de Israel. Dali ela vai partir com navios, submarinos e tudo mais para o ataque contra Israel. E a Rússia precisa de estar ali com aquela faixa controlada, dominada, para poder passar por ali com suas armas, seus equipamentos, enfim, a Rússia precisa daquela faixa que já conquistou. Então a Rússia não quer mais guerra, a Rússia já quer parar a guerra. E esse homem, então, ele parece muito consciente, esse Sergei Shoigu. Ele foi o ministro da Defesa e aí foi promovido, ou disseram que ele caiu, mas ele é chefe do Conselho de Segurança, o órgão que analisa, que define as ações que a Rússia deve tomar. E ele fez uma afirmação muito interessante, muito óbvia e clara para os governantes do mundo. Nestes últimos 2 meses, no avanço da Rússia contra a Ucrânia, nesses últimos 2 meses, eles mataram mais de 115 mil ucranianos. 115 mil ucranianos, quase 60 mil por mês. E eles disseram que se a Ucrânia não se humilhar, eles vão continuar infligindo baixas e todo mundo está vendo que a Ucrânia está fraca. Os Estados Unidos não estão tendo condições de ajudar, estão cansados, falaram em aviões F-16. Antes deles chegarem, a Rússia foi lá e bombardeou
o aeroporto onde esses F-16 iam chegar. A Rússia está vencendo, avançando e está humilhando a Ucrânia. Quer que a Ucrânia se renda. A Rússia disse: vocês estão só perdendo tempo, nós não queremos mais do que isso. Vamos sedimentar essa situação de agora e o mundo vai ter paz. A Rússia está prometendo isto. E então esse homem, o Shoigu, ele lamentou que a Ucrânia não entendeu o recado. Na verdade, os ucranianos não querem mais continuar aquela guerra. São os Estados Unidos que estavam empurrando, mas agora os Estados Unidos estão empurrando a Ucrânia para a guerra, mas também não querem dar munições, porque também eles não têm tanta munição mais assim para gastar na Ucrânia. Então, os Estados Unidos estão em eleições, numa indefinição política, não querem uma escalada maior, aumentar a guerra, pelo contrário, querem se retirar dessa guerra, como se retiraram do Vietnã, como se retiraram no Afeganistão. Os Estados Unidos se retiraram lá do Líbano, estão querendo se retirar também da Ucrânia. É uma guerra que não interessa mais aos Estados Unidos. Mas a Rússia também não quer mais, quer só aquele território que já conquistou, quer que haja um acordo agora, mas precisa que a Ucrânia reconheça isso. A Ucrânia só vai reconhecer se ela se humilhar. Bom, o problema da Rússia não é com a Ucrânia, a gente precisa entender isto. A Rússia não vai aceitar nenhuma trégua passageira. A Rússia quer que se defina, que a Ucrânia aceite aquela situação, senão a Rússia vai prosseguir e vai matar mais gente ainda na Ucrânia, como está acontecendo. Então, a lógica diz, o mundo todo precisa entender e está querendo entender que não tem mais necessidade de continuar aquela guerra. É só a Ucrânia aceitar a perda daqueles territórios para a Rússia, que eles não têm mais condições de recuperar também na guerra. Então, o bom senso diz que a Ucrânia tem que parar de fazer guerra e a Rússia não vai querer mais continuar aquela guerra. Por quê? Eu quero chegar nesse ponto. A Rússia está interessada no Oriente Médio, por várias razões. A Rússia hoje produz petróleo, que também não tem muito mercado para eles, não dá para expandir, está diminuindo, muita gente não quer mais o petróleo e o gás da Rússia, a Rússia precisa de faturar dinheiro, armas de guerra. Eles são especialistas em produzir armas de guerra e a Rússia precisa que haja alguma guerra para que os países comprem as armas deles, você entende? Os maiores compradores de armas da Rússia são os países árabes e muçulmanos, o Irã, Síria, Iraque, Líbia e Egito e Turquia. Esses países são os maiores compradores de armas da Rússia. A Rússia está comprometida com eles, mas esses países compram armas da Rússia para quê? Para uma coisa só: se prepararem contra Israel. Bom, Israel está na guerra com o Hamas, praticamente eliminando o Hamas, mas o Hezbollah está inteiro, intacto, com 100 mil combatentes no norte de Israel. Israel sabe que isso é complicado, então Israel está agindo ali. Aí Israel foi lá e lá dentro do Irã, dentro do quartel-general da Guarda Revolucionária do Irã, e matou lá aquele líder do Hamas, o Haniel, lá dentro, matou também o outro líder do Hezbollah. Israel entrou lá no coração do Irã. O Irã não é um paísinho. O Irã é um país grande, deve ter 60, 70 milhões de habitantes, é um país altamente desenvolvido tecnologicamente, nem se compara com o Brasil. O Irã é muito superior ao Brasil em tudo. O parlamento do Irã quase que só tem doutores, PhDs e mestres, pós-graduados. O Irã é altamente desenvolvido, fabrica aviões, drones, armas de guerra, munição, está fabricando agora a bomba atômica. O Irã é uma potência. Israel foi lá no coração do Irã e matou o homem lá.
o Irã está apavorado porque não consegue se defender de Israel. Pediu socorro a quem? A Rússia. E o seu Sergei Shoigu chegou ontem lá no Irã para conversar sobre isso e fornecer os equipamentos mais modernos de defesa antiaérea, que não tinha fornecido ainda para o Irã. Então, a Rússia está bem entrosada com o Irã, só falta um fator para o Gog e Magog acontecer, que é a Turquia. Mas a Turquia está irada contra Israel, Turquia praticamente toda muçulmana, está irada contra Israel e está se desprendendo da OTAN dos Estados Unidos para ficar com a Rússia. E aí, assim, o quadro se define para a invasão do Gog e Magog. Mas a Rússia não quer, mas ela está sendo empurrada. Então, se cumpre a profecia de Ezequiel 38 e 39, o Senhor diz: eu, o Senhor, colocarei um anzol no teu nariz, no teu queixo, ó Gog, e te puxarei para Israel, para que ataques Israel. A Rússia não quer, mas ela está sendo obrigada. Os países árabes e muçulmanos estão puxando a Rússia. Deus está fazendo isso acontecer. Então, logo depois desses atentados no Irã, chega lá o homem forte da Rússia para negociar acordos e mandar as armas mais sofisticadas para o Irã. E é o que eles vão fazer. Em resumo, a Ucrânia está mais ou menos resolvido. Está empatado aquilo lá e é o que a Rússia quer. O problema da Rússia agora é vender armas para o Oriente Médio e precisa atender os países do Oriente Médio. Então, a Rússia já começou a botar os pés mais pesadamente no Oriente Médio. O objetivo é ajudar os países do Oriente Médio, mas o único objetivo deles é atacar Israel. A Rússia vai ter que atacar Israel. Não quer, mas o Senhor vai forçar pelas circunstâncias a Rússia a atacar Israel. Isto é o Gog e Magog. E eu lembro sempre a você, o arrebatamento vai acontecer antes disso. A qualquer momento, o arrebatamento já estará acontecendo. Entenda este quadro.